Como saber se ele está falando a verdade ou se ele está mentindo com essas duas técnicas simples que eu vou ensinar aqui? Eu gosto das coisas bem objetivas. Então, essa técnica é muito simples e é fácil de você guardar. É o seguinte, quando uma pessoa está construindo uma história para te contar, uma informação para te dar, ou seja, está inventando alguma coisa, ela vai olhar sempre para o lado direito. Se ela está te falando a verdade, ela vai olhar sempre para o lado esquerdo. Por quê? Porque o lado esquerdo é onde ela vai buscar no cérebro as lembranças de algo que de fato ocorreu, aconteceu. Então, quando você faz uma pergunta para ela e ela olha para a direita, seja para cima, para o lado, para baixo, significa que ela está construindo a resposta. Ela está inventando uma resposta para você. Tá aqui pensando um jeito de te falar ou de te contar uma história. Se ela olhar para o lado esquerdo, ela está fazendo lembranças de coisas que aconteceram com ela e ela está te falando a verdade, com certeza. Agora, obviamente, se a pessoa está te descrevendo, por exemplo, um cenário, uma situação, e ela olhar para o lado direito, só que ela está, por exemplo, contextualizando, é como se ela visse o cenário em 3D. Então ela começa a falar, não, tinha um banco, e tinha uma árvore, e aí tinha um carro, e aí tinha umas pessoas. Tá vendo? Ela tá gesticulando, é como se ela estivesse vendo o cenário aqui, gente, em 3D. Então, o fato dela olhar para a direita, nesse caso, ela não está mentindo, realmente ela está contextualizando, ela está tentando transmitir uma informação em 3D para você. É como se ela estivesse visualizando, pegando nas coisas mesmo, ok? Então, direita está construindo uma história, esquerda ela está lembrando de fatos que realmente ocorreram. Um sinal muito típico, óbvio que você não pode ver só isso isoladamente, mas quando a pessoa está mentindo, sabe o que acontece? Ela leva a mão ao rosto. Normalmente, o nariz coça quando a pessoa mente. Isso é um processo químico que existe no corpo. Então, quando ela vai responder uma pergunta, ela vai contar alguma coisa, ela vai passar a mão no nariz, ou ela vai passar a mão aqui nos olhos, ou vai coçar o olho. Significa que, olha, é como se fosse uma criança. A criança, quando ela não quer ver alguma coisa, o que ela faz? Ela vai tampar os olhos, não é? O adulto não vai fazer isso. O adulto vai fazer o quê? Ele vai fingir que está coçando o olho, sabe? Que ele está... alguma coisa. Normalmente é a mão no nariz, leva a mão no nariz. Normalmente é isso. Obviamente você não pode ver isso por uma questão isolada. Por quê? Porque quando a pessoa está mentindo, tem outros fatores, além da pessoa levar a mão ao rosto. Normalmente ela muda de cor, a cor dela ela fica mais vermelha, o tom de voz modifica. Então, se você está acostumada a falar com uma pessoa, você vai ver que é um conjunto de coisas que se modificam. A pessoa ela vai olhar para o lado direito, ela vai tocar o nariz, ela vai mudar um pouquinho, ela vai ficar mais vermelhinha, vai mudar o tom de voz. Então, nisso você sabe que a pessoa está mentindo. Agora, uma coisa muito importante, a gente tem um alarme dentro da gente contra a mentira. A gente sabe quando uma pessoa está mentindo para a gente sabe, a gente sente. É que a gente quer tanto acreditar, e às vezes a gente acha um absurdo, como que essa pessoa tem a cara de pau de mentir para mim. Mas tem, as pessoas realmente elas têm cara de pau, muitas não têm caráter e vão mentir. Inclusive, muitas delas aprendem a mentir com tanta perfeição que realmente são um especialista para conseguir identificar isso. Então, esses são os dois sinais, mas sempre confie naquilo que você sente aqui dentro. Esse alarme contra a mentira, essa detecção de alma que você tem, nunca falha. E eu tenho certeza que se você tivesse prestado atenção nessa voz que fala para você aí dentro de você, ele não tinha te enganado como ele te enganou. Um beijo para vocês.